A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse segundo trimestre, nós estamos trabalhando sobre o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. Lição de número 9, Salmo 91, habitando no esconderijo do Altíssimo. Que Deus em Cristo fale com você através da palavra. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, onde é que você congrega mesmo, coloca aí. Eu quero te conhecer em Cristo Jesus, te receber por aqui. Não se esqueça, eu estou comentando as lições das classes de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal. Fica à vontade, acesse o nosso canal Janderson Nascimento, fica à vontade para poder estudar a palavra de Deus com a gente em Cristo Jesus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo, eu tenho um recurso para te abençoar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais para poder te edificar, o slide onde você pode utilizar esse recurso na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Através de uma assinatura você tem esses benefícios e recebe também alguns bônus, o nosso workshop de pregação, o nosso workshop também, treinamento para o professor da escola bíblica, treinamento de evangelismo, que é muito legal para a tua edificação em Jesus, é através de uma assinatura trimestral. A proposta está aqui na descrição desse vídeo, fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus, esperando muito que o Senhor fale contigo através do Salmo 91, que nós estamos analisando hoje aqui em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos no Salmo 91, lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o tema habitando no esconderijo do Altíssimo neste segundo trimestre da CPAD. Essa lição ela é escrita pelo pastor Marcelo Oliveira. Para você ter uma aula dinâmica, é importante também você apresentar as bases bíblicas da lição. Por isso eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, é muito legal você apresentar para os teus alunos as bases bíblicas que a lição oferece para você. A primeira base se localiza então no Salmo 91, versículo 1. Leia esse texto, que é o texto principal, em sala de aula junto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. É importante você fazer essa leitura e apresente também, se você puder, a leitura bíblica do texto bíblico da lição, que está no Salmo 91, versículo 1 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos em sala de aula, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então toda terça ao meio-dia tem aula para vocês. Eu reposto essas aulas no programa Voz da Assembleia de Deus, às 17 horas, toda terça também. Um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM, que acompanham as aulas da Escola Bíblica Dominical também. A paz do Senhor Jesus, que Deus edifique você. Temos uma novidade também para você, nós estamos postando as aulas também no Spotify. Esse trimestre nós já estamos postando dos adultos. Você pode acompanhar lá, Pastor Janderson Nascimento. A partir do terceiro trimestre eu vou postar todas as lições. Diariamente vai ter conteúdos para vocês lá, episódios novos, onde você pode nos acompanhar, sendo edificado em Jesus também através do Spotify. Que Deus abençoe a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. E vamos avançando
propagando o Evangelho para a glória de Deus. A lição de número 9, escrita pelo pastor Marcelo Oliveira, traz uma perspectiva agora a partir da leitura do Salmo 91. Esse Salmo 91 que apresenta, então, a proteção e a salvação para aqueles que confiam em Deus. Conforme o Warren Epstein, nós percebemos na leitura da lição passada, o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que traz especialmente uma ênfase de acreditar na eternidade de Deus e apresentar também a nossa finitude diante dessa grandeza de Deus. O Salmo 91 agora apresenta o livramento que Deus dá diante dos perigos da vida que nós também podemos enfrentar. O autor é anônimo, eu preciso destacar isso para você do Salmo 91, mas apesar do que, muitos teólogos biblicistas, pesquisadores também da área, atribuem o Salmo 91 a Moisés. Então, é possível que Moisés tenha escrito o Salmo 91. Também é fundamental nós observarmos porque esse salmo ele apresenta especialmente essa perspectiva do livramento das armadilhas, do levantar do inimigo, do tropeço do dia e da noite, desses terrores que eram apresentados, especialmente no período e no contexto também de Moisés. E aqui nós vamos descrever, especialmente nesse salmo, uma perspectiva sobre essa vida no tabernáculo também. O Salmo 91 ele é muito profundo e é um salmo de proteção, de livramento também. O Salmo 91 ele é um salmo de proteção ao mesmo tempo como um salmo de oração também. Ele apresenta especialmente uma comunhão com o Senhor, uma comunhão com o Deus de Israel, o Deus do tabernáculo. Isso está em Êxodo capítulo 25, versículos 18 ao 22, Hebreus também, capítulo 10, versículos 19 ao 25. O salmista descreve aqui, que é o autor do salmo, ele descreve o Senhor como nosso refúgio e fortaleza na mesma pegada do Salmo 46, versículo 1. Também nós percebemos que ele entende que o Senhor nos livra das dificuldades da vida. Salmo 27, versículo 5, 31 e 19 também vai confirmar isso. O autor aqui ele tem dois endereços nesse salmo. Se você ler o Salmo 91, você vai descobrir que o autor tem dois endereços. O primeiro endereço para você tomar como nota é a tenda, Salmo 91, 10. Então, por isso que se entende que é escrito por Moisés, porque ele descreve a tenda do tabernáculo. E também, o segundo endereço é no Senhor. Isso está no Salmo 91, versículo 9 e 10 também. E aqui você vai perceber que o lugar de proteção escolhido pelo salmista é uma sombra. E que sombra é essa? A sombra do Deus Altíssimo. É o local da maior proteção diante do Senhor. Nós vamos perceber o salmista também trazendo especialmente a questão da vulnerabilidade daquele que não crê em Deus. Como está vulnerável aquele que não crê em Deus, como está suscetível à desgraça humana, à destruição. E você percebe o salmista trazendo luz para a gente aqui, especialmente dos livramentos que Deus dá. Se você atribuir a Moisés esse salmo, você vai perceber o livramento que Deus deu para Israel das pragas, da morte dos primogênitos. Você vai perceber como Deus estava livrando Israel das tempestades, das lutas, da perseguição também do inimigo. E esse contexto possivelmente pode se encaixar com o Salmo 91, de autoria, possivelmente também de Moisés. Estou trabalhando possivelmente, tá? Então você pode trabalhar anônimo ou pode atribuir a Moisés também. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Se você está sendo edificado pela palavra e pode, comenta aí de onde você está me assistindo, teu comentário é importante para a gente. O que você está achando da aula? Vamos então para o primeiro ponto. E o primeiro ponto trata então, neste salmo, sobre o seguinte assunto: Deus como nosso refúgio. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos entender o Senhor como nosso refúgio. E você pode apresentar os subtópicos para os teus alunos, faça isso, tá? E apresenta também uma leitura bíblica em classe, ou seja, uma leitura para comentar também em sala de aula. E a leitura que eu vou te dar como dica é o Salmo 91, versículo 1 ao 6, junto com os teus alunos. Aproveita agora, depois da leitura, e avance para o primeiro subtópico, que trata literalmente sobre a estrutura do Salmo 91. Qual a estrutura desse salmo?
Segundo o pastor Marcelo Oliveira, o Salmo 91 possui uma estrutura didática e dinâmica, e ele se assemelha muito ao Salmo 23, que confia em Deus, e ao Salmo 46 também. Ele é um salmo de proteção. O Russell Champlin, comentando a respeito do Salmo 91, ele escreve que esse Salmo 91 manifesta a sabedoria na meditação de um Deus que protege, então, os seus fiéis. Aquele que permanece fiel com Deus é protegido pelo Senhor. O Salmo 91 também é um salmo de confiança classificado por muitos estudiosos. É um salmo muito profundo no seu conteúdo. Esse salmo também apresenta especialmente a nossa plena confiança em Deus. O salmo também apresenta algo interessante apontando para Cristo. Observa, Salmo 91, versículo 1 e 9, aponta para a pessoa de Cristo. O salmo também traz as consequências e os perigos para aqueles que se afastam da presença de Deus. E o livramento para aquela que está com o Senhor. Para você tem livramento. Moisés, Davi, eles entendiam especialmente a riqueza de estar sendo guardados pelo Senhor independente das situações difíceis. Já que é o Moisés, possivelmente, que é o autor desse salmo, nós entendemos muito bem essa perspectiva de exercer a fé para poder servir a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 36, ele adverte especialmente sobre aqueles que foram martirizados por causa da fé. Ele também orienta especialmente a nós termos uma fé que serve o Senhor em todo o tempo. Aqui nós vamos perceber, especialmente, que o salmista, ele descreve a sua obediência a Deus, ele levanta elementos de uma fé vitoriosa diante do Senhor. O salmo também é um hino de proteção ao Senhor. O salmista também ele descreve, nessa época especialmente, essa perspectiva de adoração a Deus. Muitas pessoas encaixam a época desse salmo ao próprio Moisés, e você pode dividir o salmo em três partes. Salmo 91 se divide em três. A primeira parte apresenta a fé em Deus, versículo 1 ao 4. A segunda parte vai demonstrar a paz que você tem agora em Deus por causa da proteção. Isso está no versículo 5 ao 13. E a terceira parte está em demonstrar o amor de Deus, em guardar os seus servos. Versículos 14 a 16. Você pode fazer isso também em sala de aula. Que Deus use você, que essa aula seja uma bênção para a tua edificação também. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: o Deus soberano. Neste segundo subtópico, nós percebemos como proposta do pastor Marcelo Oliveira, especialmente, a soberania de Deus. E a soberania de Deus é uma doutrina inegociável conforme as Escrituras. A soberania de Deus é o domínio de Deus sobre toda a criação. Ele é Senhor, Ele é Deus. E aqui você percebe que sem a permissão de Deus nós não podemos fazer nada. Também percebemos que o Senhor é soberano como rei, Ele tem toda a autoridade na palma da sua mão, e o Salmo 91 reflete sobre a soberania de Deus. Esses planos de Deus demonstram então a grandeza do Senhor. Estabelece então a sua justiça nesse mundo, no plano terrestre em que nós estamos vivendo também. Aqui nós vamos perceber que a soberania de Deus traz um significado muito profundo. A Bíblia descreve que Deus é soberano e ele nos permite ter então o livre-arbítrio, a capacidade então de tomar as decisões. A soberania de Deus também nos permite não sermos fantoches, ou seja, Deus nos dá a oportunidade agora de ter nova vida com Ele e reconhecer a sua soberania mediante a fé em Jesus. O escritor aos Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz que nós somos responsáveis por nossas decisões. Nós somos responsáveis, então, pela situação difícil que acontece com a gente. Nós percebemos, conforme a palavra aqui, que os planos do Senhor são bem maiores. Jó 42:2 descreve isso. Você percebe também pela palavra que o Senhor é aquele que nos ajuda agora em todas as situações, nos protegendo, pavimentando o caminho, nos guardando. Deus te protege, Deus te guarda, Deus te fortalece, porque o Senhor é o teu refúgio e fortaleza. Olhar para o Salmo 91 é reconhecer a grandeza poderosa de Deus em nossas vidas. Que você também possa reconhecer essa grandeza para a glória de Deus. E se Deus está falando contigo nessa palavra, coloca aqui o teu comentário nesse vídeo, que Deus edifique você. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza.
Neste terceiro subtópico, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós entendemos então a experiência daquele que agora está em Deus e o Senhor lhe proporciona descanso. O Senhor é o teu refúgio e fortaleza. O Russell Champlin, comentando a respeito do Salmo 91, ele descreve a confiança em Deus. E esse salmo também é utilizado, conforme alguns estudiosos, até mesmo em exorcismo. Como esse salmo é poderoso na expulsão de um demônio, você percebe que esse salmo também revela um grande poder espiritual também. Também nós vamos perceber que o salmista ele está convencido na confiança em Deus e o Senhor que o livra diante de vários ataques do maligno. Essa confiança, então, é uma confiança que lhe protege, que lhe guarda. O Salmo 91 também é um testemunho da nossa segurança e vida espiritual. Esse Salmo 91 literalmente traz a palavra abrigo. O Senhor é o nosso abrigo. E sendo o nosso abrigo, nós entendemos aqui essa referência a essa ideia do tabernáculo, do templo, de entender a adoração que nós temos depositados no Senhor. O saltério aqui demonstra que Deus nos protege. A dica que eu quero dar para você. Você não precisa ter em casa a Bíblia aberta no Salmo 91 para demonstrar proteção para o teu lar. Isso é religiosidade. Mas você pode ter o Salmo 91 no seu coração. O domínio da palavra, praticar esse salmo, colocar ele pela fé no teu coração. Não deixa a tua Bíblia empoeirada em casa, mas utiliza ela, leia ela e entenda o significado do Salmo 91, que aponta para o verdadeiro livramento que Deus te dá todos os dias na tua caminhada, nas tuas vitórias, no teu dia a dia em família para a glória de Deus. Avançando, eu espero que a palavra esteja falando com você. Vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, onde nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: experimentando então o livramento do Senhor. Neste segundo ponto, nós vamos analisar especialmente esse livramento do Senhor. Apresenta os subtópicos da lição e apresente também de forma clara uma leitura bíblica, e a leitura que eu quero compartilhar com você está no Salmo 91, versículos 7 ao 10. Faça isso, tá? Isso vai te ajudar em sala de aula. E avance então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que destaca sobre o livramento dos homens maus e das doenças também. Segundo o pastor Marcelo Oliveira, Deus nos proporciona livramentos das doenças, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, também nos proporciona livramentos dos homens maus, daqueles que estão sendo levados pelo pecado, pela ira desse mundo. O Russell Champlin comenta que o Senhor é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. Eu quero dizer para você que Jesus te livra do laço do passarinheiro. Deus te protege de todos os perigos específicos. Deus te protege de todo o laço, de todo o levantar do inimigo contra a tua vida. É interessante que nós podemos perceber que, como seres humanos, nós somos pequenos, mas o Senhor nos guarda, nos protege, espiritualmente e fisicamente também. É Ele que nos dá o livramento. Através da proteção de Deus, nós somos livres dos incêndios, dos dilúvios, das calamidades naturais, da enfermidade também e até mesmo da morte, porque Deus nos promove o livramento. O mal aqui referido, como pestes perniciosas, descreve então qualquer tipo de calamidade fatal contra o ser humano. E o texto do Salmo 91 descreve que quando nós confiamos em Deus, nós temos essa proteção poderosa. Meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo e me ouvindo também, seja pela Rádio Brasil, seja pelo Spotify, seja aqui pelo canal, eu quero dizer para você que Jesus, ele te dá todo o livramento. Um livramento para o teu coração, para a tua alma, para a tua família. Receba a proteção de Deus no teu lar também. O Salmo 91 confirma isso. Avançando, toma posse dessa palavra. Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: triunfando na batalha. O segundo subtópico deste ponto descreve então que Deus nos dá vitória
como o nosso refúgio, conforme o pastor Marcelo Oliveira. Até mesmo na batalha, 1000 cairão ao teu lado e você não será atingido. Olha só como o texto diz. O Salmo 91, descrito então pelo Russell Champlin, ele também comenta que Deus nos livra de todo laço. O salmista descreve o livramento direto pelo Senhor. O texto traz uma declaração. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Fala então do cuidado e da proteção de Deus. Como Deus é poderoso em nos proteger de forma fiel de todas as calamidades. Quando você é fiel, Deus então proporciona o livramento. Salmo 91, versículo 7, confirma isso. Muitos estudiosos entendem que essa ideia de 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, faz uma referência de diversas violências proporcionadas pelo homem como inimigo do outro homem. E aqui nós vamos perceber a ação do Senhor em nos proteger do próprio laço do passarinheiro, em nos proteger de toda a situação terrível, nos guardando e nos livrando. O Salmo 91, versículo 8 também descreve que o Senhor nos traz o escape de males profundos, de males da alma, de males que nos atrapalham. Sem dúvida nenhuma, o crente que é fiel, ele está livre de toda calamidade. Sem dúvida nenhuma, pela palavra, nós entendemos que o Senhor é aquele que nos ajuda, e o texto diz, e você não será atingido. O salmista demonstra de forma fiel que o Senhor é aquele que guarda-nos ao nosso redor, que nos protege, que nos livra. Eu quero trazer uma palavra para você que está me ouvindo e me assistindo também. Deus, ele te protege, ele te livra, ele te guarda, e a Bíblia traz diversos exemplos aos quais nós entendemos especialmente a preservação do povo de Deus, o cuidado de Deus em nos restaurar, o Senhor trabalhando em nós de forma profunda, em um olhar profundo pela palavra. Receba esse livramento que vem da parte do Senhor. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico desse ponto, do ponto de número 2, que trata sobre um olhar mais profundo, como nós precisamos analisar o Salmo 91 de forma profunda também. Segundo Marcelo Oliveira, ele descreve que os crentes não podem se expor deliberadamente a perigos da vida por causa do Salmo 91. Digamos, está lá no Salmo 91, então eu vou me colocar a um perigo e o Senhor vai me dar o livramento. Foi a proposta de Satanás para Jesus. O Salmo 91 traz uma perspectiva diferente. Ele descreve, por exemplo, se você estiver servindo ao Senhor de forma fiel, se o inimigo se levantar contra você, Deus te dá o livramento. Deus te guarda. E Deus te guarda de forma poderosa. O Salmo 91 descreve, então, que homens piedosos, em sua experiência, passam agora a servir a Deus, e servindo a Deus, Deus então livra de todas as dificuldades, porque essas pessoas são então filhos e filhas do Senhor. Você é filho e filha de Deus. E aí nós vamos perceber que se você deliberadamente se coloca em perigo, pensando que o Senhor vai te libertar ou te dar o livramento, você está cometendo um equívoco. O Salmo 91 nos ensina agora de forma preciosa que nós precisamos então entender de forma bíblica também que o Senhor nos dá o livramento a partir do momento do levantar do inimigo, de uma seta de Satanás. Deus então te guarda de todas essas angústias. O texto também descreve especialmente que o Senhor nos guarda, tanto nos livrando na direita como na esquerda. Deus nos dá o livramento. Deus está diante de nós. Deus vai nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. E essa palavra também traz uma reflexão para você. Como nós precisamos, então, confiar na direção de Deus, no cuidado de Deus. E que Deus use você. Pega esse argumento e utilize agora, junto com os teus alunos em sala de aula, deixando Deus te usar. Para avançar, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, onde nós vamos tratar nesse terceiro ponto sobre o seguinte argumento: apegados com o Senhor. Neste terceiro ponto da lição, é muito importante você apresentar os subtópicos junto com os teus alunos e fazer uma leitura, tá? A leitura bíblica está no Salmo 91, versículos 9 a 16. Vai dinamizar a tua aula para você explicar o que vai acontecer agora nos próximos subtópicos. O primeiro subtópico, então, deste terceiro ponto, trata sobre o seguinte argumento:
É tempo de se apegar-se a Deus. Conforme o Marcelo Oliveira, ele destaca muito bem a respeito dessa perspectiva que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. A frase descreve muito bem porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, fala desse cuidado providencial do Senhor. O cuidado providencial do Senhor em nos proteger. Salmo 91, versículos 11 e 12. Então o Salmo traz uma passagem sobre o cuidado do Senhor através do ministério dos anjos em nos proteger, em nos livrar, em expressar especialmente que os agentes angelicais estão disponíveis para obedecer o Senhor, nos guardando também. Esses seres angelicais nos guardam então para a glória de Deus, nos dando o livramento. O próprio salmista traz essa perspectiva em demonstrar que o Senhor guarda aqueles que são escolhidos por ele, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Você pode ser guardado a partir do momento em que você se arrepende em Jesus. Também nós entendemos que, de acordo com a vontade do Senhor, os anjos então acampam ao nosso redor. Salmo 34, versículo 7, confirma isso também. Também o texto faz questão de dizer que os anjos do Senhor são espíritos ministradores e nos livram, então, apontando para nós, especialmente, esse caminho de servir a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. O Salmo também descreve para a gente que o Senhor é aquele que nos guarda, porque o Senhor é onipotente e no onipotente nós descansamos. E aqui no texto nós compreendemos então a misericórdia de Deus, a revelação de Deus em nos livrar e nos guardar também em todo o tempo. Eu espero que essa palavra esteja trazendo clareza para você. Hoje nós estamos analisando o Salmo 91, tá? Que Deus edifique o teu coração. Vamos então para o segundo subtópico dessa lição, no terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: é tempo de um relacionamento profundo também com Deus. O pastor Marcelo Oliveira nos orienta a buscarmos um relacionamento profundo com Deus, a termos uma solidez nessa confiança. Curiosamente, você pode observar o Novo Testamento sendo aplicado em Jesus. Satanás ele se levantou contra Jesus, utilizando o Salmo 91 também. E Jesus ele repreendeu Satanás pelo poder da palavra. Olhando para o texto, você pode perceber que Satanás ele tentou alterar o sentido do texto. Mateus capítulo 4, versículo 6. E Jesus respondeu com a palavra de Deus, demonstrando especialmente a sua confiança no Senhor, dizendo: também está escrito, lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, ao Senhor teu Deus não tentarás. E aí você percebe a riqueza desse salmo em descrever agora a nossa vida submissa diante do Senhor, a nossa vida colocada à disposição para Deus. O salmo também nos incentiva a ter um motivo de ter uma fé que confia no Senhor. O salmo também aponta para a gente de forma clara que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos dar o livramento. Então, analisar essa profundidade do texto reflete, então, a nossa confiança em Deus, a nossa consideração pela fé que nós exercemos, a nossa consideração em servir ao Senhor em todo o tempo, em nosso coração, e que você também possa fazer isso. Avançando para a gente fechar a aula, o terceiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento na nossa lição: desfrutando, então, do favor de Deus. Neste terceiro subtópico, finalizando então a lição da classe dos jovens, lição de número 9, nós estamos estudando o Salmo 91. O próprio Marcelo Oliveira, o autor da lição, ele escreve que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e nele nós temos então livramento. Nenhum mal sucederá e nem chegará à tua tenda. É o que o Salmo 91 descreve para a gente. Isso aqui é específico, é a proteção específica do Senhor. Então pega essa palavra também para você. Esse salmo descreve que aquele que é crente e serve a Deus, que serve ao Senhor de todo o seu coração, é alguém que experimenta o livramento do mal. E experimenta esse livramento porque o Senhor o guarda.
Salmo 91, 10 diz que o Senhor o guarda e guarda até a sua casa, nenhum mal chegará à tua tenda. Você percebe também o salmista descrevendo, especialmente, essa visão maravilhosa de servir ao Senhor, que nenhum mal sucederá. Você percebe o salmista também descrevendo que nós podemos enfrentar sofrimentos, mas em todos os sofrimentos, em todas as lutas, Deus nos guarda, nos protege, nos guia. E aqui nós aprendemos, a partir da leitura do Salmo 91, que o Senhor guarda aquele que é fiel. Pega essa palavra para você. O Senhor tem te guardado, tem te protegido, porque o Senhor te livra de todo o perigo, de toda a situação terrível. Romanos capítulo 8, versículos 31, 35, Paulo canta o hino da vitória, em descrever sobre o benefício de estar em Cristo e o livramento que Cristo também nos proporciona mediante a fé. Que essa palavra, que o Salmo 91, possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula te edificou, por gentileza, segue a gente também no Instagram. Segue a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é @JandersonNascimento ou então @FacilitaEBD. Pode seguir a gente lá, você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, vou ter o prazer em te receber por lá. Temos uma novidade para você a partir do terceiro trimestre, vamos estar disponibilizando todas as aulas da Escola Bíblica no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, lá já tem a classe dos adultos, mas a partir do próximo eu vou postar todas as aulas para você serem edificados em Jesus semanalmente também. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia, toda terça-feira no canal do YouTube eu libero as aulas da classe dos jovens, tá? Você pode ter acesso ao nosso material também. Se você desejar o nosso material da aula, está disponível para assinatura no Facilita EBD, a proposta está abaixo na descrição do vídeo, fica à vontade para conhecer e analisar também em Cristo Jesus, tá bom? O nosso canal do Spotify está aqui no link na descrição, você pode conhecer também esse trabalho para a glória de Deus. E é claro que eu espero que o Senhor Jesus te edifique para a glória e honra do Senhor em todo o tempo. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixando um comentário aí abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente aceitando a Jesus aqui. Se você quer a proteção do Deus do Salmo 91, Ele pode te oferecer, pela fé em Jesus, como Ele tem te livrado em todo o tempo. Tem um relacionamento profundo com Jesus. Você pode escrever aqui abaixo, eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos pedir a bênção de Deus. Se você quer também apresentar um pedido de oração, fica à vontade. Nós vamos estar pedindo a bênção do Senhor também sobre a sua vida, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto da Thelma Bueno e do Tiago Santos. É o livro de apoio da lição, vale a pena você ter esse material, publicado pela editora CPAD, você acha no site. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, editora Santorini, um material extraordinário que você acha também no Amazon, no Mercado Livre, fica à vontade. Quero apresentar também o texto da editora geográfica do Varre de Ebsen sobre o comentário bíblico da aula de hoje. Gente, que Deus edifique vocês. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: bendiga minha alma ao Senhor. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Que Deus possa te edificar em Cristo Jesus. Até o próximo programa, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.